Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Daremos início agora à nossa celebração da Santa Missa. Você que nos acompanha pela 104.9, pelas plataformas digitais, acompanhe junto com a gente a partir de agora com o canto de entrada. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A nossa saudação a cada um de vocês, irmãos e irmãs, rádio ouvintes da ZYS 515, 104,9 MHz, a rádio LT-FM, a mais ouvida da região, assim como também a todos e a todas que residem nos estados da Unidade Federativa do Brasil e que acompanham a Santa Missa direto da Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, em Lajeado do Tabocal, através da homepage www.radioltfm.com.br. Assim como também a nossa saudação para aqueles e aquelas que nos acompanham em nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Graça e paz para cada um de vocês. E é claro, irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de agosto de 2020, segundo domingo do mês, 19º domingo do tempo comum, no calendário litúrgico da nossa igreja. Nós estamos celebrando as alegrias da Santa Eucaristia, também fazendo memória dos nossos pais. Este segundo domingo é dedicado à vocação familiar. E claro, você que é pai, que nos ouve, que nos acompanha, sinta-se abraçado, pois este é o teu dia. Mas não somente esse dia, mas todos os dias. E a liturgia para este domingo, ela justamente vai nos chamando a atenção para aquele que conduz a vida de comunidade, a vida de família, tem que ter harmonia e sintonia. Tem que ter o conduzir para a responsabilidade. Tem que ter a certeza, ter a fé, a profissão de fé. Mas o essencial de tudo isso, a confiança. E para que nós possamos, de fato, beber da Santa Liturgia de hoje, vamos reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer o quanto somos pecadores, para que dignamente possamos celebrar os sagrados mistérios.
Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. Terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. Terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Anjos do céu cantam todo o seu amor. Terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos, irmãs e irmãos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, vem o vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio e uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Bendito é Ele para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia.
Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Irmãos e irmãs, rádio ouvintes, internautas, aqui estamos para celebrar mais um domingo do Senhor, nesta 19ª semana do tempo comum, no calendário litúrgico de nossa igreja. Estamos praticamente que na sensação térmica de 17 graus a 92% de umidade relativa do ar. Essa semana é considerada a semana mais fria em todo o Nordeste e em nosso estado da Bahia. Mas a liturgia para este domingo nos faz um grande convite. Um convite para percebermos que a nossa vida cristã, a nossa vida ministerial, a nossa vida comunitária, a nossa vida familiar, ela consiste na harmonia e sintonia. Ela consiste no conduzir, no guiar, no dirigir e orientar a comunidade cristã, a família. A nossa vida cristã, ela também vai consistir na confiança. A nossa vida cristã vai consistir na certeza. A nossa vida cristã vai consistir na profissão de fé. E é claro, irmãos e irmãs, que após a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, Cristo Jesus se retira para
estar em harmonia e sintonia com Deus. Ou seja, ele se retira para rezar, para estar a sós com Deus. Todo o trabalho pastoral, irmãos e irmãs, toda a vida familiar, ela deve consistir nessa harmonia e sintonia. Rezar, a vida de oração. Sem a vida de oração, não tem como observarmos se de fato colocamos em prática o projeto de Deus, se de fato colocamos a vontade de Deus em prática. Esta é a primeira coisa na nossa vida cristã que nós somos chamados a observar. Termos harmonia e sintonia com Deus. Vida de oração. Sem ela, nós não podemos nos conduzir a lugar nenhum. Aliás, a oração, ela é o combustível de todo ser humano, para que o ser humano não se desvie da vontade de Deus. E é claro, irmãos e irmãs, que Jesus, antes de viver essa harmonia e sintonia, ele conduz os discípulos para a outra margem, para o outro lado da margem. E é claro que ao conduzir, os discípulos acabam se deparando com as dificuldades. O barco representa a comunidade, a família. O mar reflete as nossas dificuldades. O vento forte e contrário são as dificuldades, as tribulações, os ventos contrários que sopram para que nada dê certo. E nesse momento, quem está no barco tem que ter a prudência e a ciência de conduzir, dirigir, guiar e orientar a comunidade, orientar a sua família com responsabilidade. Não temendo os perigos, não temendo as adversidades, mas se mantendo íntegro. E isso eu apresento para vocês o nosso Papa Francisco, na condição de sumo pontífice, o quanto que ele tem conduzido a igreja com toda a serenidade, com toda a responsabilidade, diante dos diversos ataques que a igreja tem sofrido, diante de tantas discussões e questionamentos e contestações contra o seu pontificado, a maneira e a forma como ele tem conduzido. Não conduzido de forma fria, de forma insensível, mas conduzindo a igreja com amor, com misericórdia. Assim, você que é pai, e que, claro, hoje é celebrado o Dia dos Pais, você deve conduzir a sua família para o amor e a misericórdia. Você deve conduzir os seus filhos para a concórdia, concedendo e confirmando a autoridade da sua esposa como mãe sobre os filhos. Você, como pai, deve proteger, conduzir, dirigir, guiar e orientar a sua família para o bem, para a justiça e para a verdade, segundo a vontade de Deus. Essa é a missão do pai de família, como também é a missão daqueles que estão conduzindo o povo de Deus, desde o Papa, os bispos, até os padres e diáconos. O interessante é que os nossos bispos, os nossos 152 bispos no Brasil, editaram uma carta, a chamada Carta ao Povo de Deus. Uma carta tão simples, mas uma carta que nos convida a olharmos para o próximo com amor, com dedicação. É uma carta que não ofende a ninguém. É uma carta que nos chama a atenção de que, em meio às tribulações que a igreja no Brasil atravessa, em meio às contestações, em meio ao ódio, ao rancor e à vingança, a igreja está sendo
conduzida de forma profética, sem partidarismos. A igreja, ela existe não para o partidarismo, mas ela existe para a unidade. Embora somos muitos, nós formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Nós comungamos de um mesmo pão e de um mesmo cálice. E a nossa unidade deve estar ligada a Cristo Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. A nossa vida cristã, ela também vai consistir, irmãos e irmãs, na coragem. Os discípulos se apavoram quando veem Jesus caminhando sobre as águas. E eles gritam, é um fantasma. Mas o que é que Cristo vai dizer para eles? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ou seja, tenham confiança em mim. Vejam, sou eu, tenham confiança. Na nossa vida cristã, na nossa vida de comunidade, na nossa vida familiar, nós precisamos ter confiança na palavra de Deus. E essa confiança vai nos conduzir também à certeza. Olha que Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. Mas para ele ir ao encontro de Jesus, ele tem que atravessar o mar, andando sobre as águas, enfrentando as dificuldades. E quando ele percebe a força do vento, quando ele percebe a dificuldade, ele começa a afundar e grita, salva-me, Senhor. E o próprio Cristo chama a atenção, homem fraco na fé, por que duvidaste? Por que teu coração ainda tem dúvidas? Um coração de um pai não pode ter dúvidas, mas sim certeza. Certeza da responsabilidade. Pedro, ele teve dúvidas no seu coração. E começou a afundar. Porque ele duvidou do chamado de Cristo. Venha ao meu encontro. E para ir ao encontro de Cristo Jesus, nós somos chamados a vencer todas as barreiras e dificuldades. Vencer e enfrentá-las. Porque a vida cristã e a vida de família não é fácil. E é claro, irmãos e irmãs, que Cristo toma Pedro pelas mãos, o repreende, chamando a atenção de que ele tem que ter a certeza no seu coração, que o seu coração não pode ter dúvida, que o seu coração não pode temer. E em seguida, os discípulos que estavam no barco e que fizeram essa experiência de ver a atitude de Cristo Jesus, lidando com as dificuldades, lidando com os problemas, lidando com as tribulações, lidando com as ventanias, lidando com as procelas, eles professam a fé dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não basta, irmãos e irmãs, dizermos que Cristo Jesus é o Filho de Deus, se nós temos dúvidas. Para que nós possamos professar a fé, o nosso coração não pode ser um coração que duvide, mas sim um coração que tenha a certeza de que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E essa certeza a gente conquista a partir da experiência do encontro pessoal com Cristo Jesus. O nosso coração, irmãos e irmãs, deve ser um coração movido pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Eu dizia há alguns dias que a grande crise espiritual na vida cristã no século 21 é a ausência do amor a Deus e do amor ao próximo. Não adianta pregarmos doutrina, não adianta pregarmos moral, não adianta pregarmos teologia sem amor, sem ausência do amor. Olha o que o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, vem nos dizer: Deus é amor, e quem permanece em Deus, Deus permanece nele. Se nós pregamos doutrina, moral e teologia sem amor, não é coisa de Deus, mas sim coisa de homens e mulheres que não têm amor no coração.
que não permitiram que o amor habitasse no seu coração. Como eu dizia para vocês, o nosso coração deve ser a morada de Deus, porque é pelo coração que Deus nos chama. E hoje, Dia dos Pais, Deus chamou você pai, não pela mente, mas pelo coração. Te convidou para que você fosse pai dos seus filhos e filhas, a fim de que você transmitisse para os seus filhos e filhas a fé, a esperança e a caridade. Para que você ajudasse os seus filhos a fazerem o bem, a praticarem a justiça e a anunciarem a verdade. A sua missão como pai não é apenas dar um celular de última geração, dar um perfume de última geração para o seu filho, mas o que o seu filho e sua filha precisa é de amor, carinho, misericórdia, correção, atenção, companheirismo. Você, pai, tem que andar lado a lado com seu filho, procurar saber como é que está o seu filho na escola, procurar saber com quem o seu filho anda, ser amigo do seu filho e da sua filha. É esse que é o papel do pai, ser presença na vida do filho e da filha, assim como Deus é presença em nossa vida. Por isso, eu vos digo, feliz Dia dos Pais, não apenas hoje, que é dedicado à vocação familiar, a vocação do ser pai e a vocação do ser mãe. Mas lembrem-se que Dia dos Pais e Dia das Mães são todos os dias, quando vocês olham para os seus filhos e no olhar, olhando olho a olho, diz: filho, filha, eu te amo. É isso que você deve fazer, pai. Se você ainda não teve a coragem de dizer para o seu filho e sua filha que você os ama, diga logo, enquanto é tempo. Você, mãe, a mesma coisa. Diga que você ama o seu filho e sua filha, mas diga olhando para os olhos do seu filho e sua filha. O seu filho e sua filha precisam ser amados. E é o amor que ajuda a corrigir, que ajuda a conduzir, que ajuda a dirigir o seu filho e sua filha para o bem, para a justiça e para a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Pai as nossas preces e os nossos pedidos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai vossa igreja e seus ministros, e que todos possamos crescer na alegria da fé e, testemunhando vossa presença amorosa, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossos pais em vosso amor misericordioso
e àqueles que se encontram em dificuldades, pedimos vossa luz que os liberta, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossas famílias e que em todos os ambientes onde vivemos sejamos capazes de manifestar vosso amor inefável, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de sermos uma igreja viva, participativa e solidária, e sempre comprometida com a verdade de vosso reino, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Rezemos pelas famílias do Brasil e do mundo. Rezemos por todos os pais e mães de família, já que este segundo domingo do mês de agosto, mês vocacional, é o tempo de rezarmos pelas vocações e principalmente pela vocação da família, essa verdadeira sementeira de vocações. A família que foi constituída pela vontade de Deus, a fim de que a família, unida na harmonia e sintonia com Deus e com o próximo, possa vivenciar e enfrentar toda e qualquer dificuldade que advém. Rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Rezemos também pelos 100.000 pais e mães de família, incluindo também filhos e filhas, que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid-19 em nosso país. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias chorosas pela perda dos seus entes queridos. A fim de que o Deus console a cada uma delas. No coração, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Essa semana também foi a semana de perdas. Personalidades artísticas tiveram suas vidas finalizadas. O professor Jorge Portugal, o professor e historiador Jaime, os artistas Chica Xavier e Gésio Amadeu. Mas também no dia de ontem, nós entregamos às mãos de Deus. Além dessas personalidades, entregamos às mãos de Deus o descanso eterno de Dom Pedro Causadáliga, ele que fora bispo de São Félix do Araguaia, aos 92 anos, concluiu a sua missão, como também as personalidades concluíram as suas missões em cima dessa terra, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a defesa da vida, a defesa dos povos, a defesa da liberdade. Que o Senhor os acolha hoje e sempre console as suas famílias e os seus familiares, amigos. Rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, acolhei os nossos pedidos, as nossas preces que foram feitas em alta voz e no coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os grãos que formam espigas se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar
Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, essas nossas oferendas, sejam aceitas e agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Do menor dos grãos de areia, a maior estrela que há, cante o universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, da menor das criaturas, a maior das vidas que há. Cante o planeta Terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Hosana e bendito e Hosana, vivas ao Criador. Hosana e bendito e Hosana ao Filho dele, nosso Senhor. Hosana e bendito e Hosana, vivas ao Criador. Hosana e bendito e Hosana ao Filho dele, nosso Senhor. Santo, Santo, Santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida e todos os que morreram na vossa amizade. Em especial, o 7º dia de Carmélia Santana Cerqueira e o descanso eterno de Dom Pedro Casaltáliga. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. São os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor. Oremos, irmãs e irmãos. Ó Deus, vosso sacramento que acabamos de celebrar nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa celebração eucarística. Já estamos a 18 graus e 91% de umidade relativa do ar em nossa cidade, em Lajedo do Tabocal. Semana muito fria que promete ficar mais fria ainda. Muitos dizem que é o mês em que o inverno vai ser mais rigoroso de todos os anos. Então, nos agasalhemos e nos preparemos para que possamos enfrentar bem este tempo do inverno, esta estação que é uma transição para o tempo, para a estação da primavera e verão e assim sucessivamente. E lembrando a vocês a programação da semana, amanhã nós teremos a nossa live oracional com as famílias, a oração do terço em família. Na quarta-feira, nossa missa às 5 horas da tarde, transmitida pela LTFM e pelas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube. E a nossa secretaria paroquial estará aberta todas as quartas e sábados, às 8 às 11 da manhã, para atender e servir a cada um de vocês, irmãos e irmãs, lembrando das liturgias diárias que estão à vossa espera na secretaria paroquial. Também lembro da nossa rifa. A nossa rifa, ela está praticamente aqui vendida, mas existem pessoas que querem ajudar na reforma do telhado da nossa igreja matriz. Então você da zona rural que está interessado em nos ajudar, procure a secretaria paroquial para você obter as informações e orientações para que você possa ajudar na reforma do telhado da nossa igreja matriz de São Miguel Arcanjo. A rifa é justamente para ajudar na reforma do telhado de nossa igreja. E lembro aos nossos internautas que resta-nos apenas 114 inscrições para que o nosso canal no YouTube possa transmitir as nossas celebrações com toda qualidade. Então, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o link com seus amigos pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, para que eles possam se inscrever e assim contribuírem para a nossa evangelização. Para a evangelização e constituição do reino de Deus, este reino que não tem fronteiras. A nossa saudação ao povo da zona rural, que nos acompanha, das cidades de Tiruçu, Lafayette, Coutinho, Maracás, Planaltino, Irajuba e parte do quilômetro 100 no município de Brejões, onde as ondas sonoras da LT chegam com total qualidade. E claro, a nossa saudação, nosso abraço a todos os aniversariantes e a vocês pais, que hoje são privilegiados e sempre serão privilegiados por Deus, hoje e sempre, juntamente com as suas esposas, que também são mães de família e que se dedicam na criação dos filhos e filhas. Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre os nossos pais, mães, famílias, já que essa semana é a chamada Semana da Família. E rezemos para que todas as famílias do Brasil e do mundo tenham lá pão e educação para os seus filhos e filhas. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Voa para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, venha sobre vós, sobre vossas famílias, aniversariantes e todos os pais, a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que vocês tenham uma manhã
santo e feliz, um ótimo domingo, uma ótima semana. Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.